Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre genética mendeliana, mais especificamente sobre primeira lei de Mendel. Mas é importante que você revisite a aula que a gente já gravou sobre meiose. Também é importante que você revisite a aula que a gente gravou sobre conceitos básicos da genética mendeliana. De posse desse instrumental, fica muito mais fácil a compreensão sobre os mecanismos relacionados à primeira lei de Mendel. Também vou pedir que você pegue uma caneta e um papel e faça as suas anotações ao longo desse vídeo. É fundamental que você faça pequenas pausas, que nessas pausas você elabore conceitos e que você registre esses conceitos. Bem, dentro dos nossos objetivos, eu vou destacar um pontual que seria compreender a primeira lei de Mendel. Eu não vou me preocupar com o histórico da descoberta. Ao final, eu ainda vou fazer algum delineamento experimental sobre a atividade de Mendel, mas isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é compreender os mecanismos básicos que Mendel definiu. A primeira lei de Mendel ela segue alguns preceitos. Existem alguns conceitos fundamentais para a compreensão. Um deles seria de que um gene define sempre uma única característica e de que esses genes eles vão se segregar igualmente no processo de formação dos gametas. O meu primeiro problema com a genética mendeliana se dá a respeito da nomenclatura. Vários de vocês se questionam sobre o termo segregação. Meus amores, se apeguem ao campo semântico da palavra. Segregar significa separar. Então, o que nós estamos afirmando é que, ao longo do processo de formação dos gametas, os genes vão se separar igualmente, vão se distribuir de forma equitativa nos gametas que serão formados. E, por fim, a gente também entende a fertilização como sendo um evento completamente aleatório. Isso vai ser importante para os nossos cálculos probabilísticos. Na imagem, a gente observa uma célula, uma célula com 2 cromossomos. Obviamente, esses cromossomos ainda não foram duplicados. Então, eu diria que nem cromossomos efetivamente são. São 2 cromatinas no período interfásico. Lá, a gente identifica o gene azão ocupando um locus gênico e o gene azinho, alelo do gene azão, ocupando o mesmo locus no par homólogo. Na intérfase, a gente observa a duplicação do material genético. Então, nesse momento, a gente já consegue identificar a cromatina completamente duplicada. Ao entrar em meiose, essa cromatina se condensa e aí a gente pode utilizar finalmente o termo cromossomo. Repare, o gene azão agora se encontra em dose dupla, da mesma forma que o gene azinho também se encontra em dose dupla. Isso é resultado da replicação do material genético que ocorreu na subfase S da intérfase. A meiose 1 ela vai ter uma característica fundamental. Na meiose 1, a gente identifica a separação do par de homólogos. Então, nesse momento, nós observamos 2 células haploides que apresentam conteúdo reduzido à metade no que diz respeito à constituição cromossomial. Uma célula, portanto, herdou o gene azão, a outra célula herdou o gene azinho. Já consigo identificar a segregação como sendo um evento igualitário, equitativo. A meiose 2 é um evento de divisão equacional. Na meiose 2, o que a gente observa é a separação das cromátides. Então, nesse momento, eu vou formar 4 gametas, cada um deles portando um alelo. 2 gametas portando o alelo azão, 2 gametas portando o alelo azinho. Turma, uma proporção de 2 para 2 é a mesma coisa quando eu afirmo que existe uma proporção de 1 para 1. Então, para cada gameta azão, existirá um gameta azinho. Significa dizer que um indivíduo heterozigoto com genótipo azão-azinho vai formar gametas azão e gametas azinho com a mesma proporção. Vamos partir para o cruzamento. Vamos levar em consideração que eu tenho 2 linhagens puras, 2 linhagens homozigóticas. Homozigoto dominante, azão-azão, homozigoto recessivo, azinho-azinho. Vamos supor que esses indivíduos cruzem entre si. Pois bem, um indivíduo azão-azão somente produz gametas azão. Um indivíduo azinho-azinho somente produz gametas azinho. Minha geração F1, portanto, será constituída basicamente por indivíduos heterozigóticos, azão-azinho.
O que nós vamos fazer agora é estabelecer um cruzamento entre esses indivíduos heterozigóticos. Se esses indivíduos heterozigóticos cruzam entre si, e se a segregação é um evento igual, eu espero que metade dos gametas de um progenitor leve o gene azão, a outra metade leve o gene azinho. Nesse momento, nós estamos aplicando a segregação igual, um dos pré-requisitos básicos para a compreensão da primeira lei de Mendel. Se o outro progenitor também é heterozigótico, eu espero que ele leve o gene azão, que se segrega igualmente do seu alelo azinho. Como a fertilização é um evento aleatório, a chance do gameta azão fecundar o gameta azão é a mesma. A chance do gameta azão fecundar o gameta azinho é a mesma. Temos, portanto, uma combinação de 4 eventos possíveis, 4 eventos somando o total do meu conjunto amostral, onde dos 4, 1 será azão-azão. Dos 4, 2 serão azão-azinho. Dos 4, 1 será azinho-azinho. Por isso a gente encontra essa proporção de 1 para 2 para 1. Um indivíduo homozigoto dominante para cada 2 indivíduos heterozigotos, para cada indivíduo homozigoto recessivo. Agora vamos levar em consideração que o alelo azão é dominante, o alelo azinho é o alelo recessivo. Significa dizer que o sujeito azão-azão e o sujeito azão-azinho, esses sujeitos vão apresentar o mesmo fenótipo. Então eu tenho 1/4 de sujeitos azão-azão, mais 2/4 de sujeito azão-azinho. Temos, portanto, 3/4 de indivíduos com fenótipo dominante, 1/4 de indivíduos com fenótipo recessivo. Qual foi o delineamento experimental definido por Mendel, que chegou nessa proporção de 3 para 1 na geração F2? Ele começou definindo o cruzamento de plantas, avaliando características de ervilhas, basicamente. E aí ele obteve a linhagem pura para o caráter roxo, obteve a linhagem pura para o caráter branco, e aí depois de ter obtido as linhagens puras, ele fez um cruzamento e obteve 100% de plantas com o fenótipo roxo. Cruzou indivíduos da geração F1 entre si e obteve, na geração F2, 725 plantas com fenótipo roxo, 224 plantas com fenótipo branco. Se você ainda não se ligou na matemática, mais ou menos nós temos 3 plantas roxas para cada planta branca. Felipe, mas o resultado não dá preciso. Por que não deu 900 por 300? Por que não deu 600 por 200? Por que existem pequenas variações? Porque quando a gente trabalha com probabilidades, a gente trabalha com um resultado que nós esperamos encontrar. Não significa dizer que ele efetivamente aconteça. Quando eu jogo uma moeda ao ar, eu espero que a face cara ocorra uma vez a cada evento que ocorra coroa, mas nem sempre assim. Eu posso arremessar essa moeda 10 vezes ao ar e encontrar 10 caras. Apesar disso não ser comum, é possível que aconteça. Estamos trabalhando com eventos probabilísticos, com resultados que eu espero encontrar. Mendel fez o caminho oposto. Mendel utilizou dados que ele observou a partir dos cruzamentos e daí então ele fez um processo de matematização para chegar à conclusão dos resultados definidos pela primeira lei. No seu delineamento experimental, ele trabalhou com diferentes características, ele trabalhou com a cor da flor, a cor da semente, a forma da vagem e a forma da semente. Quando ele cruzou flores roxas com flores brancas, na geração F2, ele acabou encontrando 725 plantas roxas para 225 plantas brancas. Fez o mesmo para a cor das sementes, para a forma das sementes, para a forma da vagem. Mendel não parou por aí. Ele também fez o mesmo processo, avaliando a cor da vagem, avaliando a posição da flor, avaliando o comprimento do caule. E como a gente pode observar, em todos os resultados, ele acabou sendo reducionista, achando a proporção de 3 para 1.
Com essa proporção, ele fez uma análise retrógrada e definiu que os genes se segregam igualmente no processo de formação dos gametas, definiu que a fertilização é um evento aleatório. Queridos, é isso. Espero que vocês façam um bom proveito dessa aula e que a partir dos registros vocês consigam elaborar possíveis dúvidas. Um beijo!